Olá pessoal, continuando nossas videoaulas de MATLAB. Então aqui a gente tem definido a função de transferência G1 e a função de transferência G2. Agora a gente vai ver algumas outras coisinhas relacionadas a G1 e G2. Tá? Uma delas é a função PZMap. Ela serve para a gente fazer nosso diagrama polizero. Se a gente colocar isso, ele vai gerar uma figura onde vai estar aparecendo os polos e os zeros que aparecem nessa função. Nesse caso aqui, eu só tenho dois polos, um em -4 e um em -2, então ele aparece só dessa forma aqui. Okay? Se eu tivesse polos imaginários, iriam aparecer, se aparecesse zeros, apareceriam como bolinhas. Tá? Então, a mesma coisa que vai acontecer se a gente fizer o PZMap de G1. Vai gerar outra figura, aqui a gente tem polos complexos. Okay? Se a gente colocar o mouse em cima, vai aparecer algumas informações relacionadas a cada um deles. Tá? Então, essa é outra opção que a gente tem para estar visualizando o diagrama polizero. Tá? Bom, além do diagrama polizero, a gente pode visualizar a função um pouquinho diferente do que essa forma aqui. Perceberam que G2, que foi uma das funções que a gente colocou o PZMap, a primeira, ela possui duas raízes reais iguais. Tá? A primeira possui raízes complexas. Quando a gente tiver raízes reais, se a gente utilizar o comando zpk G2, a gente vai estar conseguindo visualizar ele separado no exemplo na forma de polo e zeros e o ganho. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente tem separado cada um deles as raízes. Essa visualização a gente consegue apenas quando a gente tiver raízes reais. Por exemplo, a função G1 possui raízes complexas. Então, se a gente colocar zpk de G1, ele vai continuar sendo exatamente igual, porque ele são raízes complexas, então ele não consegue separar essas duas raízes e escrever de duas formas com raízes reais. Tá? Então, dessa forma, ele vai continuar desse jeito aqui. Tá ok? Então, quando for raízes complexas, se utilizar a função zpk, ele vai continuar o polinômio de segunda ou terceira ordem, conforme for. E, se for raízes reais, ele vai estar aparecendo as duas raízes separadas ou n raízes separadas que forem aparecer que forem reais. Tá ok? Então, sempre vai aparecer dessa forma. Tá? Bom, além disso, a gente consegue também utilizar a função dcgain. Tá? Se a gente fizer assim, a gente vai encontrar qual que é o ganho dc da nossa função. Tá? Percebam que, olhar G2 de novo, G2 está aqui. Se a gente olhar, aplicar o teorema do valor final comentado do tipo degrau, o ganho dc dessa função vai ser 16 por 8, então significa que o ganho dc é igual a 2. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue encontrar qual é o valor exato do ganho dc. Mesma coisa que a gente vai conseguir fazer para a função G1. G1 a gente vai ter, então nosso ganho de G1 é 1.5. Se vocês olharem, o teorema do valor final para uma entrada do tipo degrau unitário, 0 é 0, 54 sobre 36, 54 dividido por 36, 1,5 que é o nosso ganho DC. Tá? Então essa é uma outra forma da gente estar conseguindo obter essas informações. Além disso, aquelas informações que a gente viu lá no comecinho, na outra videoaula, que a gente estava conseguindo visualizar na função step, como o overshoot, o sobressinal, o tempo de 5%, informações, existe uma função, que eu vou mostrar para vocês agora, que chama-se stepinfo, que a gente consegue coletar essas informações e ter essas informações diretamente no prompt e futuramente num script para a gente poder estar utilizando, um pouquinho diferente do que ter que abrir o gráfico, olhar no gráfico e clicar no gráfico para poder obter essas informações. Tá? Então, essa função a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai chamar deginfo, certo? E a função chama-se, aqui a gente vai criar uma variável chamada ginfo, a função chama-se stepinfo de G1, vamos fazer com G1 primeiro, tá? Aqui é um parâmetro que a gente precisa adicionar, tá? Que é para a gente obter o tempo do settling time de 5%. Lá na outra videoaula, a gente já tinha setado nas preferências para ele ser em 5%, certo? Ok, todas as outras informações do MATLAB eles vão estar dando em 5%. Porém, a função stepinfo, como default dela, o padrão dela, devolver em 2%, tá? E aquela preferência a gente não consegue estar alterando para estar alterando esses valores aqui, tá? Então, configurando aqui, isso daqui a gente tem nosso sobressinal definido,
que é 0.05, então a gente está buscando o settling time de 5%, ou tempo de 95%. Para a gente desejar outro valor, a gente pode colocar qualquer valor aqui, que a gente vai estar conseguindo obter esse t. Tá? Então essa função a gente ainda precisa estar definindo qual vai ser o settling time, de qual a porcentagem que a gente vai estar utilizando. Okay? Uma vez dado o enter nessa função, agora ele vai retornar uma struct com algumas informações. Tá? Essas informações são algumas informações que a gente estava conseguindo obter diretamente lá no gráfico, agora a gente consegue obter numericamente aqui com os valores. Tá? Que são elas: rise time, lembram lá que lá tinha o rise time, tá? E o settling time, que são as duas principais informações. Tá? Depois a gente também tem o overshoot, o sobressinal que a gente tem, ok? O valor do pico, qual que é o valor máximo que a gente tem do pico, e qual que é o tempo que esse pico acontece. Tá? Então essas são as principais informações que a gente consegue. É uma struct. Como que a gente acessa uma struct? G1info, nossa struct, ela possui esses campos. Para a gente estar acessando cada um desses campos, a gente usa o operador ponto. Então ponto, se vocês apertarem tab, vão aparecer todas as opções de cada um dessas informações que tem. Se a gente escolher, por exemplo, peak time, na hora que der enter, ele vai retornar o valor do pico. Tá? Mesma coisa se a gente fizer isso com g1info ponto do settling time. Vai retornar qual que é o valor do settling time que a gente está usando. Okay? Então, dessa forma, a gente consegue estar acessando algumas outras informações provenientes das funções, o que facilita na hora de a gente estar escrevendo um código, a gente conseguir obter essas informações numericamente dentro do nosso script. Ok? Bom, para a aula de hoje era isso. A gente continua na próxima aula vendo algumas outras funções relacionadas ao toolbox de controle. Até a próxima.